Galera, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast. Gazetamos uma semana aí. Semana passada não teve. Engraçado que o irmão lá na igreja me perguntou: olha, eu procurei um monte lá no. Rapaz, você ia procurar bastante no YouTube. A gente tava em algumas reformas. Vocês podem ver que a gente mudou alguma coisa aqui do cenário. E é isso aí. Nosso convidado especial hoje aqui, Pastor Pedro. E aí? Tamo aí. Já esteve aqui com a gente outras vezes. Como é que tá, Pastor Pedro? Joia? Seguindo firme aí na graça, né? Tá bom, então. É isso aí. Tirando a parte ruim, o resto tá bom, né? Então, já que o senhor tá na graça aí, já faz a oração pra nós, pedindo a bênção pra esse podcast de hoje. Vamos lá, vamos orar juntos. Pai querido, Pai santo, estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, conversarmos juntos um pouquinho sobre esse dilema entre o santo e o profano, o puro e o imundo, e o chamado que o Senhor nos faz para ser santo como o Senhor é santo. Amém. Como entender isso? Nos dê então sabedoria e inteligência no Senhor. Por Jesus, juntos aqui como irmãos na fé, suplicamos por cada pessoa que está assistindo esse podcast, que seja abençoado, abençoada poderosamente pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Então, estamos aqui nessa lição 8, Santo ao Senhor. E a tirinha começa com o carinha pensando aqui, um balãozinho em cima aqui, ó, como ser puro e um mundo impuro. Aí aparece na tirinha do meio lá, um peixinho morto, umas garrafinhas uma assim. florzinha no Rio Tietê, né? Bem isso. Aí o cara lembra, depende de onde estão minhas raízes, olha só, cara. Pronto, é isso aí. Até mais. Resume bem a lição, né? Porque, cara... Até que enfim o cara fez uma tirinha que resumia essa lição, do meu ponto de vista. Eu tava dando uma olhadinha aqui nessa imagem e dá pra você tirar várias conclusões aqui, olhando isso aqui, né? Uhum. Por exemplo, ele tirou essa conclusão, o rapaz da tirinha. Depende de onde estão as minhas raízes. Mas olhando essa imagem dessa flor no meio dessa poluição, eu consigo ver aqui que nós não somos uma ilha, ou que uma flor não só nasce em um jardim, mas uma flor ela pode também florescer em um lugar de poluição visual e ela não é só uma plantinha também. esquisita também, né? Exatamente. E ela tá ali bonitinha, frondosa, né? No meio de uma poluição. Ou seja, é possível sim que um cristão sobreviva e dê o exemplo e floresça e seja como uma flor bonita em meio a essa desgraça caótica que está o mundo. tem um verso que diz o seguinte: tenha fé porque até no lixão nasce flor. Exatamente. Os lírios lá da lama, né? Exatamente. Cara, eu pensei, essa história me fez pensar o seguinte, essa questão das raízes, assim, né? Também um dos... Como se diz? Um dos motivos pelos quais a gente pode ser um fator assim determinante para que a gente possa ser puro, né, ou impuro diante da sociedade, do mundo e tal, é no que a gente espera para o nosso futuro. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Por exemplo, a minha lição ela conta uma história de uma triste história. Uma pessoa, 22 anos, descobriu um tumor inoperável no cérebro. E aí o que acontece? Inoperável, ela vai morrer, os médicos desenganaram ela, né? Como a gente disse, você tem poucas semanas e tal. E ela pensou o seguinte, falou, olha, eu quero que... Ela tinha muito dinheiro, né? Eu quero que congele tudo aí, porque se uma tecnologia, sei lá, daqui quantos anos conseguir resgatar e trazer de volta à vida, eu vou voltar aqui na flor da minha juventude e tal. Ou seja, olha onde ela colocou a esperança dela, né? Essa é uma historinha aqui, uma história real, que mostra que a minha lição traz. Quer dizer, se você tem a esperança aqui, nesse mundo, se isso aqui é o máximo que você consegue ter tipo assim, de sonho de vida, de esperança, realmente é muito triste você estar num mundo que tem doença, que tem vários problemas, que estão te afligindo, te atacando aí o tempo todo. Agora, se você tem a esperança em algo que está para além desse mundo,
Aí eu acho que, assim, dá até uma repaginada, assim, na sua... Como é que é aquele verso mesmo que diz, pastor? Assim, que até o semblante muda, né? Se o coração tiver se o coração tiver firme e com a esperança correta, até o seu semblante muda. Provérbios diz isso, né? Você vira uma pessoa, você é uma pessoa alegre em meio aos problemas e tal. Eu penso assim, onde a gente coloca a nossa esperança? É realmente onde estão nossas raízes, né? Porque as nossas raízes é o que puxa os nutrientes, né? A raiz da planta é o que deixa, que mantém ela viva e fixa ali, né? Dá todo alimento para a planta, tal. Exatamente. Então, assim, se a gente fixa nossas raízes em Deus, na palavra de Deus, nós vamos ser nutridos por aquilo, né? A gente vai viver através daquilo, a gente vive porque Deus existe, porque Deus vive, né? Então, exatamente, as nossas raízes estando findadas nele, a gente vai ser alimentado dele. Então, muita gente ouve falar assim, ai, que meu Deus, é difícil viver nesse mundo hoje, difícil ser cristão hoje em dia e tal. Ser cristão vai ser sempre difícil, né? Porque cada dia que passa, a própria Bíblia diz que a perseguição ainda vai vir. Então, o povo está falando, ai meu Deus, já estamos em perseguição, não podemos mais falar nada. Nem começou. Então, nem no começo do negócio ainda. Então, Paulão, assim... Eu te cortei, desculpa. Pode. Dá-lhe. É o que eu me lembrei. Ainda falando sobre aquele texto ali, né, visual. Uhum. Descobri outro dia que o texto ele pode ser verbal e visual, né? Aqui nós temos um texto visual. E nesse texto visual dessa florzinha bonita ali, no meio de uma poluição, eu me lembrei de uma história contada por um rabino antigo, que ele compara o crente, ele compara o cristão, você e eu, pessoas que são crentes, confiam em Deus, buscam a Cristo como seu Senhor e Salvador e almejam viver eternamente, né? Que andam na contramão do mundo. E ele compara na história que o crente ele é uma árvore frondosa, uma árvore grande, que é plantada de cabeça para baixo. E as suas raízes estão plantadas no céu, de modo que, quando ela frutifica, os seus frutos caem sobre a terra. Eu achei bem interessante essa história que esse rabino contou. E de fato é assim. Um crente verdadeiro, um crente autêntico, que vive uma vida ao lado de Jesus e confia nele, ele é um crente que é plantado com suas raízes no céu. Ou seja, busca sabedoria, busca nutriente, ele se nutre daquilo que é sobrenatural, daquilo que é celestial. E naturalmente os seus frutos, as suas boas obras, as suas boas palavras, a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu modo operandi, né, de fazer o que é bom, é derramado na terra entre os seus contemporâneos. Exatamente. É bem interessante. E outra coisa que eu pensei também quando estava estudando a lição, queria compartilhar aqui com você que está aí assistindo, é a história da minha época de ensino médio. Eu sempre tive, assim, grandes oportunidades e também oportunidades não eram tão boas, né? E uma foi de conhecer alguns amigos que eram meio pimentinha na escola do ensino médio. Eu lembro de uma história, de uma vez, que o professor passou um trabalho para ser feito, um trabalho bem complexo. Naquela época se pesquisava na Barça, né? Eu sou desse tempo. Não tinha o Google. Depois de alguns anos fizeram uma sala de informática pra gente pesquisar as coisas no Google. Mas era nos Barças que existia da vida. E era uma pesquisa bem complexa de ser feita. Tinha que ser passada a limpo, escrever ali umas 5, 6 páginas, como se fosse um pequeno artigo. E entregar então aquele trabalho. E aí, um dos colegas, que era daqueles assim, meio mais pra lá do que pra cá... Talvez uma tartaruga andando de marcha ré mais rápido. Ai, talvez ele assista isso aqui. Não vou falar o nome para não... Vai que alguém conheça, né? Vai comprometer aí, né? Não vou comprometer o cara que hoje tá bem aí diante da sociedade. Mas, bom, resumo da história. A professora passou o trabalho bem complexo para ser feito, e aí passou 15 dias para fazer o trabalho. E passou uma semana, praticamente a sala toda já tinha feito o trabalho. E aí ela foi perguntando um por um. Fulano, deu trabalho, quero dar uma conferida, quero dar uma vistoriada para devolver e daí você terminar o trabalho. E ele não apresentou. Passou 2 dias, teve a aula dela de novo e ela perguntou e todo mundo levou o trabalho e só ele ficou sem levar o trabalho para dar aquela vistoriada. E ela perguntou, ué, mas você ainda não entregou o trabalho, a gente não te deu uma devolutiva ainda, você vai entregar o trabalho final? Veja bem. E então ela fez a pergunta para ele que todo mundo esperava. Você já está fazendo o trabalho? Você já fez o seu trabalho? E ele diz, professor, estou fazendo.
Quando chegou 3 dias para você entregue o trabalho, ele ainda não tinha mostrado para ela um trabalho inicial, algum esqueleto, para que ela te desse uma devolutiva para ele. E então ela fez novamente a pergunta: fulano de tal, e o seu trabalho? Você não fez o seu trabalho ainda? Não apresentou o seu trabalho? Ela: estou fazendo. E aí ela Eu acho que você é clássico de faculdade. e ela devolveu uma pergunta para ele. Defina, estou fazendo. Defina o termo. O que você está fazendo? Defina o que significa estou fazendo. E aí ele diz: professora, na verdade, eu ainda estou pensando no tema que eu vou escrever de acordo com o que você passou aqui. Eu ainda não fiz nada. É eu na vida. Eu não tinha feito Deixa nada pra última ainda. hora, porque como se vive mais sábio se fica, logo Logo. vai escrever mais sabiamente. É mesmo? Ó, em tese poderia até dar certo isso aí, né? No campo das ideias. Só que não. Aquela história, né? Passou um ano de preparação do Enem e agora você vai resumir assim, 1 ano em 1 semana pra você estudar e passar. Vai mesmo. Então eu trago essa historinha aí, né, essa anedota, para nossa lição aqui da semana do que a gente está discutindo. Nós precisamos também, quando nós vamos à Bíblia, buscar mais amplamente a definição das palavras e a definição dos termos, porque existem muitas palavras que no nosso contexto atual não faz tanto sentido, ou não conseguimos captar tanto a amplitude dela. E também existem as expressões idiomáticas, que você só vai conhecer e entender se você mergulhar na cultura local daquela época. Então, diante dessas breves palavras, a lição nos chama a ser santo ao Senhor. Esse é o título da lição, certo? Isso. Não é, Paulão? Isso. Santo ao Senhor. Então, o que significa a palavra santo na Bíblia, no campo teológico? Santo é a palavra em hebraico, usada no Antigo Testamento, e nós estamos aqui trabalhando Deuteronômio, que é no Antigo Testamento, que significa kadosh. Santo é kadosh. E kadosh também é traduzido no português para separado. Então, uma definição muito boa para santo, quando aparece a palavra santo na Bíblia, é separado para um propósito específico. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim que a Bíblia não foi concebida de elucidação humana, mas foi divinamente inspirada. E o Espírito Santo conduziu homens santos para escrever a Bíblia. Então, quando a Bíblia fala assim que Deus escolheu homens santos, Deus ele separou para um propósito específico alguns homens, algumas pessoas, para serem profetas. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, Leandro, Christian, Paulo, Pedro, vocês são santos ao Senhor. Vocês foram separados para um propósito específico. Vocês são separados de um todo para algo especial. Então, essa é a amplitude e a profundidade da palavra santo, né? Palavra santo. E o que eu acho interessante dessa lição é que ela aborda alguns temas sobre a completude do que é ser santo. Porque muitas pessoas, principalmente, eu não sei se é na nossa sociedade, no Brasil, se isso tem alguma influência com a nossa construção social ou coisa parecida, mas nós vivemos em uma sociedade, até no meio evangélico, muito mística, que ela pensa assim, que ser santo seria aquela pessoa, sabe, lembra, sabe, um eremita. Tem aquela aura, ou é um eremita ou tem aquela aura, ou parece, lembra do Dragon Ball Z, o Goku que tinha aquele negócio, aquela energia em volta que andava levitando assim, seria mais ou menos, não pisa nem no chão, né? Ou mora então, em cavernas, mora né? em caverna, Mora em é aquele... Totalmente desconecto do mundo, né? Isso, igual Monge, os né? monges tibetanos, isso. Então, inclusive, dado aos monges tibetanos, lá que eles têm vários ritos, né, que eles, tipo, ficam sem comer, que eles, sei lá, ficam ajoelhado no milho, coisa parecida, dorme de pé, tem até o pessoal que brinca com isso, dorme de pé, com o olho aberto, enfim. E tem muita gente que traz isso para o meio da aliança de Deus para com o homem, e ele acha que é meio que por aí. Por exemplo, ele pensa que, olha, para mim ter uma vida santa, para mim ser um santo, eu não posso ser uma pessoa comum, dada com conversa, da risada, né? Claro, que a sua conversa esteja dentro lá do Salmo 1, né? Que é bem-aventurado o varão que não anda segundo
caminho dos pecadores, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, no sinal dos escarnecedores. Então, se é tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, beleza. Mas tem gente que pensa, não, eu tenho que ser carrancudo, eu tenho que morar isolado, eu tenho que ser um eremita, eu tenho que ir pra uma casinha num sítio lá, não sei aonde, não tenho que falar com ninguém, eu já ouvi isso. Não tem, cara, eu já ouvi irmão da igreja falar assim, eu não tenho que ter amigo de fora da igreja, não. Não tem que ter amigo, não, eu posso ter conhecido, porque senão ele vai me influenciar. E como é que você vai evangelizar? Mas você evangeliza como? Porque Jesus, então Jesus não valeu de nada, porque Jesus, tanto é que uma das falas dos fariseus, reclamações, era que vai esse aí que anda com prostitutas e publicanos, né? E aí, Jesus ia almoçar na casa de cobrador de impostos, que era o cara mais odiado da época, seria mais ou menos um político de hoje. Credo. Não, tô brincando, viu? O pessoal que é político aí é brincadeira. Mas Cara, vocês sabem que a situação tá um pouco complicada para vocês, né? Então, aí o que eu quero resumindo tudo isso? E a lição traz uma completude do que é ser santo. Então ela fala, primeiro, representar a Deus, que define o mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Como o mandamento, ele tem o mesmo paralelo, só um minuto, de honra teu pai e tua mãe. Porque assim, eu, na cidade que eu morava, eu era o Leandro, filho do seu Tião, que comprava gado. E eu chegava lá, e eu acho que eu chego até hoje e falo, seu filho do seu Tião comprava gado, você me vende aí 5 mil reais aqui no fiado, na notinha, o cara vendo, não, filho do seu Tião era gente boa demais, vendo, tá aí. Então, se eu não pago ele, significa o quê? Que aí vai falar, não, seu Tião é gente boa, mas esse cara aí não vale nada. O fim dele não presta, não. Nem sempre, e isso a gente às vezes vê. E outras coisas, né? Que, além de que nós temos que honrar a Deus na nossa maneira de ser, no que a gente consome, dado onde estão as nossas raízes, né? Até porque a gente precisa estar ligado na videira para produzir bons frutos. E, inclusive, na dieta. A lição, ela abrange, né? Ali para frente, né? A quarta, quinta e sexta-feira, nessa parte da dieta. Que minha esposa é que gosta desse assunto, né? Que ela, como a dieta, ela por sinal, muda... Leandro, por sinal, eu assisti o último... Acho que foi o último primeiro, né? Não, ela já fez 2. 2 ou 3. 2 ou 3. Não, ela. O que ela fez com o Danielzinho, que é o nosso maratonista. Isso. Eu assisti e foi muito show. Você que tá assistindo amanhã tem mais. Dá uma clicada lá também no... Qual que é o tema? Viver com saúde. Viver com saúde. Eu edito, sou parceiro, mas é porque minha cabeça não funciona. Agora, voltando aqui ao tema, só 2 pinceladinhas sobre o que você falou, achei muito interessante. Você de casa aí tem que anotar, toma nota disso aí, que isso é um negócio poderoso. A lição dos jovens, que é que nós estamos trabalhando aqui, ela inclusive conduz o leitor a pegar algumas referências dos escritos de Ellen G. White. E interessante que quando ela fala sobre uma pessoa muito ilustre da Bíblia, que é Enoque, é uma pessoa extremamente vista como um exemplo a se seguir. Um homem que andou com Deus. E aí, você que é crente está assistindo, tem vontade de andar com Deus? Então você precisa se espelhar em pessoas que andaram com Deus. É ou não é? Claro. Enoque andou com Deus. E Ellen White, quando ela fala, uma das passagens dos escritos dela, quando ela fala sobre o andar de Deus com Enoque, ela diz mais ou menos assim, que o andar de Deus com Enoque não era em arrebatamento de sentimentos, mas era no cumprir fielmente do seu dever diário diante dos seus contemporâneos. Esse era o andar de Deus que Enoque tinha. Entende? Ou seja, ele era estritamente criterioso no seu temor a Deus, né? Uhum. Outra coisa que você tocou no assunto, eu achei bem interessante, é sobre tomar o nome de Deus em vão. E a lição falou sobre isso. O que significa tomar o nome de Deus em vão? E muitas vezes eu já até ensinei, aos que ensinei assim, talvez não ensinei errado, mas não ensinei completo também. Uma profundidade, que ela traz uma nova profundidade nesse conceito, né? Que até então, para nós, até para mim, tomar o nome de Deus em vão era não fazer juras, não falar, exatamente. Né? Inclusive que o povo de Israel tem muito isso, e que eles usam até uma abreviação das letras, né, do nome Yahvé, para que ele não repita. Uhum. Então, tomar o nome de Deus em vão vai muito mais além do que você simplesmente falar coisas com o nome de Deus que são blasfêmias ou algo do tipo. Isso.
A profundidade do texto, quando você vai no original e compreende o que foi escrito por Moisés, é uma dimensão maior. Tomar o nome de Deus em vão é mais ou menos assim. Quando a Bíblia diz tomar o nome de Deus em vão, tomar é como se você está carregando sobre si o nome de Deus. Tomar o nome de Deus... Você está representando... Mas quantas vezes você falou assim, olha, eu sou crente, que é um termo popular. Sou crente. Ixi. Crente até o diabo é. Até ele Não, sabe que mas Deus é um existe. termo popular. De falar assim, olha, eu sou crente. Eu falando, vixe, você é crente mesmo ou você é igual aqueles crentes que diz que é crente? Crente do pé quente. É. Ou então aquele tipo de pessoa que você mesmo... Eu já tive esse desprazer, né? Você tá fazendo um negócio e no fechamento falando, não, pode confiar que eu sou até crente. E eu falo, nossa... Se tem que dizer que é crente para poder dar garantia de negócio, então é melhor a gente deixar... Vamos combinar outra hora. Veremos, né? Porque então, esse é o problema. Exatamente. Né? Então, quando a Bíblia fala assim, ó, cara, não tome o nome de Deus em vão, em outras palavras mais simples, diz o seguinte: por onde você for, com o seu exemplo de vida, na tua maneira de ser, não desonre a Deus. Não faça aquilo que desagrade a Deus. Seja um bom exemplo, seja um bom perfume por onde quer que você passar. E olha só que coisa legal aqui, o próprio título da lição de quinta-feira me chamou muita atenção. Deus quer se alegrar conosco. Bravo, porque outra coisa que... eu nasci em lar adventista. Hoje nós temos aí não sei se é porque eu venho estudando mais, né? Mas eu acredito que nós temos uma compreensão melhor da graça de Deus, do amor de Cristo e o chamado. Talvez seria a região também que eu nasci. Porque todo mundo que veio de algumas regiões que eram mais tradicionais, eles tendem a ver o lado... a sofrer algum tipo de restrição por conta de um legalismo que já houve na vida, né? Que já passou por isso. Então, quem nunca passou por um problema de alguém legalista te restringir algo, não algo ruim, algo bom, por exemplo, a minha fala no começo, de achar que você ser um cristão risonho, você não está sendo um cara sério, você, sabe, aquela coisa de antigamente. Não é confiável se for um cara que sorri. Isso. E quando fala assim, Deus, parecia que Deus era aquele senhor estritamente sério, que não abria um sorriso de maneira nenhuma, e ele proibia tudo. Tudo, pra quê? Não, porque é o seguinte, eu posso ficar aqui no céu de boa, mas você não pode, porque você pecou, você tem que ficar aí, fica na boa aí, na moralzinha, né? E olha, não é pra ficar muito alegrinho não, que senão eu mando uma aprovação aqui pra você. Um julgamento, né? É desse jeito. E na verdade é o contrário, né? Deus, ele sempre busca trazer o homem mais perto para ele mostrar a dimensão do amor. Então, por exemplo, a lição toca no ponto do dízimo, né? Toca no ponto da alimentação, dízimo. Só que ela fala, muitas vezes eu já usei esse termo errado, inclusive, vou doar meu dízimo, ou vou pagar meu dízimo. Essa foi a pior. É, a pior. Mas a lição, ela traz esse contexto, a Bíblia, né? De devolver. E Deus, lá em Deuteronômio 14, o contexto é que ele proveu antes e você devolve depois. É tipo assim, sabe, você já se beneficiou, aí você reconhece a Deus. Então Deus, ele é sempre tentando te proporcionar o melhor. E nós caímos na cilada do diabo, dessa propaganda enganosa, totalmente enganosa, de achar que Deus está sempre querendo nos julgar, está sempre, né, querendo acabar com a nossa alegria. Eu, quando era adolescente, eu pensava, por que a gente não pode fazer sexo no nosso casamento? Todo mundo aí faz. Os colegas lá, contar altas peripécias, o que tem e tal. Não, eu já cheguei a pensar, falei, nossa, ser de Deus é complicado, porque parece que ele não quer ver a alegria feliz, nossa, não. E quando a gente amadurece, você acaba percebendo que tudo que Deus constrói, se ele constrói um muro, é para proteger você. Se ele deixou os 10 mandamentos, se ele deixou aqui o que a lição traz, né? A questão dos animais, que são puros, impuros, é para proteger você. Hoje nós sabemos muito como a dieta ela é fundamental para ter uma vida saudável. E se você tem um corpo doente, você tem uma mente doente. Se você tem uma mente doente, você não consegue se comunicar com Deus, nem produzir, nem nada, nem ter uma boa vida, nem ser feliz. Como é que você vai fazer evangelismo se você não tá saudável? E como você vai ter uma boa ligação com Deus se você tá, sei lá, cara, exatamente, né?
E Leandro. outra, em uma doença adquirida, muitas vezes, né? Não é nem uma doença, porque a gente sabe que... Nós somos o templo de Deus, né? Nós somos Isso. casa de Deus. Então, assim, a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo. Exatamente. Porque ele habita em nós. A gente vai deixar ele num lugar impuro, sujo. Interessante, eu achei assim bem desafiador o que o escritor da lição aqui, ele fez. Dentro do assunto que nós estamos conversando aqui. Porque ele pega aqui o título, Santo ao Senhor. E aí coloca ali uma tirinha, coloca ali uma imagem de uma plantinha num lugar poluído. E aí a ideia de que nós somos uma planta, nós somos uma flor que precisa brilhar, que precisa trazer alegria, trazer um cenário diferente, mesmo em meio a um mundo poluído. E aí qual que é o texto bíblico que o autor, que o escritor aqui, ele coloca para daí chamar eu e você crente a ser santo, a ser uma pessoa diferente. Ele pega um texto de Deuteronômio 14 que fala sobre animais que são impuros e animais que são limpos. Isso. Animais que Deus determinou alguns que poderiam se alimentar o ser humano deles e outros animais que de maneira nenhuma, alguns nem tocar nele, porque era impuro. Eu achei bem desafiador o que ele fez. É bem interessante pensar sobre o contexto onde está o capítulo 14 e de onde está a fala aqui bíblica no momento, né? Então o capítulo 14 está dentro do Deuteronômio, que é um livro da Bíblia, do Antigo Testamento. E a palavra original Deuteronômio significa repetição da lei. Deuteronômio significa repetição da lei. Moisés aqui está agora repetindo a lei. Que lei? E é justamente isso que trata Deuteronômio. Exatamente. Moisés está aqui repetindo a lei que Deus havia dado para ele. Né? Exatamente. A lei que ele tinha dado que Deus tinha dado para Moisés ali no Monte Sinai. Agora aqui em Deuteronômio ele começa a dar uma amplitude maior para os 10 mandamentos, a dar uma dimensão maior e trazê-la de maneira prática. Porque ele falou assim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui no Deuteronômio ele começa a repetir esses princípios que são universais, que refletem o caráter de Deus, de uma maneira ampla, com mais enchimento. Ou seja, para que as pessoas que estivessem lendo e ouvindo o que Moisés estava falando ali agora, em Deuteronômio, pudessem compreender, então é isso que significa não tomar o nome de Deus em vão. É isso que significa não matar, não roubar, não dar falso testemunho. Porque você percebe que o Decálogo é uma página da Bíblia, mas Deuteronômio é um livro gigantesco, trazendo vários princípios e várias lições que refletem essas leis universais. Seria uma explicação ali da lei. Seria uma explicação da lei. Muito bom, Paulo. E é interessante o que o Leandro disse ali, porque eu já passei por isso em algum momento da vida e existe no meio religioso algumas pessoas que vivem um legalismo, que vivem uma religião extremamente fora da Bíblia. A gente vê muito isso também, infelizmente, dentro da nossa igreja, né? É possível que existam muitas pessoas que enveredem por esse caminho. Eu acredito e o que acontece? Que isso é mais do ser humano do que de igreja. Você vê isso em todo lugar, cara. Porque, assim, a gente sempre pensou que a igreja romana ela fosse mais... Quando a gente cresce no meio protestante, você pensa, a igreja romana ela é mais liberta, assim, mais livre. Mas no final das contas, lá também tem pessoas que têm essa mesma o legalismo, pensamento não é que o legalismo seja ruim, né? Ele é necessário, né? Porque o que eu penso? O legalismo, se não existisse o legalismo, as coisas seriam muito... Seria os libertinos iam tomar de conta? Exatamente, entendeu? Mas aí eu acho que o problema nisso é a polarização. E a polarização... Talvez a gente poderia definir os termos, né? Entre legalista e zeloso, por exemplo. Exatamente. Porque assim, se uma pessoa ela é muito legalista, ela acaba vivendo ali aquela maneira chata, né? Aquela maneira... errônea demais. Vive assim, a lei pela lei. Exatamente. Ele vive o evangelho... Uma religião sem vida, né? Ele vive o evangelho por conta da lei. Esse cara acaba não indo fazer missão, esse cara acaba não indo convertendo pessoas para o evangelho, porque um cara que é legalista demais, uma pessoa que é legalista demais, se ele for dar um estudo bíblico para mim, falando do jeito que é, mano, eu vou falar, pô, que chato que é ser crente, eu posso te falar uma coisa? Entendeu? Esse camarada, ele não estraga apenas a sua espiritualidade, ele não vive uma religião com vida, às vezes ele não vive uma religião onde existe o amor, onde existe o perdão, porque ele não consegue compreender Deus como um ser que perdoa. Deus como um ser que ama e que restaura. Né? Ele pensa que Deus é justiceiro. Exatamente, que restaura até mesmo aqueles que foram caídos. E ele não estraga apenas a sua vida. Ele estraga a vida daqueles que estão ao redor.
Porque nós somos o que somos hoje, em parte de genética, mas em parte também o que foi aprendido. E essas pessoas, elas martelam tanto a distorção de quem é Deus na nossa mente, que talvez exista hoje uma geração de pessoas que não compreenda de verdade quem é Deus. E você sabia que o Antigo Testamento, ele traz Deus como um pai amoroso, desde as suas primeiras páginas da Bíblia? Porque existe um grande questionamento. Não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus cruel, e é um Deus que realmente sentencia aqueles que ele não gosta. Errou, morreu. Existem algumas pessoas que têm essa visão. E agora o Deus do Novo Testamento é um Deus totalmente diferente, é um outro Deus. E eu gostaria de refletir onde o povo confunde, né? Aboliu as leis, acabou, né? Eu gostaria de fazer 2 pinceladinhas sobre esse Deus do Antigo Testamento. Talvez eu até tenha falado isso em algum momento, em alguma live, algum sermão por aí. Mas se já escutou, escute de novo. É bom a repetição, igual na Bíblia. A repetição ensina, né? Você sabia que na época de Moisés existia também a idolatria? E é por isso que Deus fala, não adore outros deuses diante de mim. Existia a idolatria no Egito Antigo, de onde o povo de Israel saiu. Então, quando Moisés escreve algumas coisas aqui, e escreve inclusive o Gênesis também, ele está escrevendo do que já passou, porque até ali a história bíblica vinha por tradição oral, se contava de pai para filho, de geração para geração. Mas Deus, na sua sabedoria, compreendendo que no futuro a mente humana seria diminuída e seria corrompida, começa agora a dar aos profetas a autoridade e a palavra para escrever, né? E agora tem registrado. Então, muito bom. Quando Moisés escreve sobre isso, existia uma grande idolatria no mundo ali. Um dos cultos que existia era o culto ao deus Moloque, de onde deriva a palavra moleque. Existem alguns sábios aí que comentam que não pode se chamar a criança de moleque, né? Porque você está remetendo na etimologia a Moloque, que era um deus da idolatria do mundo antigo, onde se adorava esse deus da seguinte forma: para aplacar a ira desse deus, dessa divindade, que estava revoltada e agora levando tempestades ou caos para aquela comunidade, eles começavam agora a pegar os seus filhos, os seus primeiros filhos, crianças ainda, e oferecendo a esse deus Moloque, sacrificando os seus próprios filhos. Então, olha que coisa interessante. Existia, então, no mundo ali, vingente, a adoração a um Deus. E a resolução para aplacar a ira divina ou para trazer amizade entre o ser humano e a divindade, o sacrifício da parte do ser humano em matar um próprio filho, por exemplo. Sabe o que Deus faz, tendo em vista isto? Olha que coisa interessante, como o Deus de amor do Novo Testamento, ele está entremeado no Antigo Testamento também. O que é que Deus faz quando Adão e Eva caem e peca? Ele desce, conversa com Adão e Eva, restaura os dois e dá a promessa que da barriga de Eva, da semente de Eva, sairia o Messias, aquele que pisaria na cabeça da serpente que enganou ela e que traria a salvação para a humanidade. Ao invés de Deus requerer da humanidade algum atributo, alguma oferenda ou algum sacrifício para aplacar a ira do Deus da Bíblia, ele faz o inverso. Ele dá o seu filho. É ele que se sacrifica para fazer amizade entre o homem caído e ele que não tinha feito nada. Não é poderoso esse negócio? Pensar dessa forma? A salvação fantástico. pela graça, ela começa com Adão e Eva, quando eles caem. E ela continua nos nossos dias. E Paulo, ele entendeu isso de maneira muito poderosa. Quando ele escreve em Romanos 8, verso 1, que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Ele escreve assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação não andam há. segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Segundo o Espírito. E aí é onde entra o Deuteronômio aqui nosso, que é uma repetição da lei. Alguns podem perguntar: tudo bem, pastor, estou assistindo podcast, tá legal o negócio. Agora, harmoniza isso aí. Porque tudo bem, então Deus é amor? É amor. Desde Adão e Eva? Sim. E continua sendo? E aqueles que estão em Jesus não existe mais condenação? Não tem condenação. Então harmoniza esse negócio da lei. Por que eu preciso guardar a lei? Você então, guarda... eu tô sob a graça, não preciso fazer mais nada. E agora? O que entra pela boca não contamina, não me contamina porque a lição mais. fala sobre isso.
e agora eu posso fazer o que eu quiser, não preciso... Eu posso trabalhar no sábado se eu quiser, não preciso devolver dízimo, relativizo tudo, É o que eu não falo. preciso ir na igreja. A gente precisa das leis, né? Provérbios e Jeremias, quase que nas mesmas palavras, diz o seguinte: que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o compreenderá? Isso aqui é um... Ele está exclamando, ele tá gritando. Quem vai compreender o coração do homem? Porque é enganoso mais do que todas as coisas. Pergunta a você agora, que está aqui no podcast e que está em casa. Você e eu podemos confiar no nosso próprio coração, nas nossas próprias convicções e sentimentos para seguir a nossa vida achando o que Deus quer que a gente faça ou não? Será que é saudável eu olhar para mim mesmo, para os meus sentimentos e maquinar comigo mesmo? Não, Deus quer que eu siga assim, porque eu estou sentindo que Deus falou comigo que é dessa forma. Tô sentindo aqui que Deus está falando comigo. Então veja, a própria Bíblia diz que é enganoso o coração do homem, não dá para confiar nos sentimentos. Então a gente vai partir desse pressuposto e entrar em um outro pressuposto. Existe um parâmetro, porque eu fui salvo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, eu sou de Jesus agora, fui batizado hoje. Mas Jesus não voltou na hora do meu batismo para me levar para o céu. E eu vou ter que viver nessa terra, no meio do monte de gente imundo. Igual a Na florzinha. poluição, igual a florzinha do início da lição. Como que eu vou ter que viver? Como é que eu vou viver? Porque antes eu vivia no meio da poluição, comendo lixo. Agora eu sou uma florzinha de Jesus. Como é que eu preciso viver? Então aí é onde entra a lei. Deus ele estabeleceu parâmetros, ele estabeleceu palavras de sabedoria que norteiam a vida daquele que estão em Jesus. E aí, João entendeu isso, o discípulo amado, quando ele escreve em 1 João, capítulo 2, verso 3, 4, 5 e 6. Que ele diz assim, ó, aquele que conhece, que diz que conhece a Deus, deve andar como ele andou. Aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João entendeu isso. Que a pessoa, quando ela é salva por Jesus e não tem mais condenação sobre ela, agora ela precisa viver não diante dos seus próprios sentimentos, das suas convicções, mas diante dos sentimentos e das convicções que Deus estabeleceu para aquele que é salvo viva. Então, de maneira simples, um salvo precisa andar como um salvo, viver como um salvo. Simples E assim. Quero complementar aqui, quarta-feira, antes de você, Cris, só ler o último parágrafo aqui, que diz assim: nosso cristianismo deve tocar cada área da nossa vida, deve nortear nossas escolhas alimentares, nossa sexualidade, nossos pensamentos, tudo. Cristianismo não deve ser um assunto de fim de semana. Ele deve fazer parte da nossa essência e orientar nossa conduta. Eu queria trocar uma breve palavrinha sobre isso aí. Eu acho isso muito importante. Porque como o Paulo, o Leandro e mesmo o pastor Pedro já comentaram aqui, existem essas vertentes que entendem essa palavra santidade como assim, que vai desde dos monges tibetanos, sei lá, um cara que se isola da sociedade porque acredita que a sociedade é tão corrupta que ele pode ali por esforço humano, né, alcançar um nível de experiência espiritual mais elevado, né? Pelo esforço humano. Ele está colocando assim, ó, eu consigo, basta eu me afastar dessas coisas aqui, basta eu me apartar de uma vida em sociedade e tal. E aí o que acontece? Nós também temos, dentro das igrejas, dentro das religiões, na nossa sociedade em geral, aquelas pessoas que entram naquele negócio que eu falei da esperança no começo, né? Onde está a sua esperança? Se ela está aqui ou se ela está em um outro lugar? Porque nós temos também aqueles assim que se afligem muito por, sei lá, política. Então o cara pensa o seguinte, não, determinado partido não pode vencer eleição, porque se vencer eleição vai, sei lá, acabar com o cristianismo no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar que seja, né? E a pessoa se assusta, e eu conheço gente que se assusta a tal ponto com isso de entrar em colapso de ansiedade, sabia? Eu conheço uma pessoa assim, bem próxima a mim, que por causa de um assunto desse específico, a pessoa fala, bom, se esse partido aqui ganhar, a gente tá ferrado. E aí a pessoa entra na beira do colapso, assim, a ansiedade, ela assim, isso atinge tanto a personalidade assim, dela pessoalmente, né? E eu fico pensando assim, cara, 99,9% da história do povo de Deus é ele sendo assediado o tempo todo por outros. O tempo todo. Por outro, assim, o povo de Deus nunca foi completamente isolado.
assim, separado, apartado do resto da sociedade. Se E você nem deve, né? Você pega Nem assim, deve, você pega assim, ó, tá, tem ali, vamos dizer, ali desde Abraão, por exemplo. Abraão estava ali na região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, cercado de outras pessoas, outros povos de outras religiões, assediando ele o tempo todo e tal. E a história do povo de Deus a partir daí foi sempre assim. Foram 400 anos no Egito. A idolatria já tinha entrado a tal ponto dentro do povo de Deus que assim, era muito difícil a guarda das leis e dos mandamentos. Aí vem Moisés, leva eles, aí você fala, não, agora tá. Aí chega no deserto, que o cara, mesmo assim, a idolatria e a influência de outros povos pegaram E eles. vários outros Aí episódios que a gente não, vê, né? em todos os episódios, todos é isso. Não, finalmente chegaram em Canaã, pronto, agora deu certo, lá com Josué e tal. Aí eles fazem ali acordos com os filisteus, com o povo do sul, com o povo do norte, não sei o quê. Então assim, a nossa história é o tempo todo a gente assediado e a gente dentro de lugares que são completamente hostis à vida cristã, à vida seguindo as leis de Deus. E entra numa outra questão sobre isso, que é a seguinte: essa lei de Deus sempre serviu também, mesmo que o povo de Deus vivesse o tempo todo sendo assediado e influenciado a cair em pecado e a entrar em idolatria, essa mesma lei de Deus, ela servia como uma identidade. Para falar, olha, você está no meio do caos, mas é por causa dessa lei aqui, que existe por causa do relacionamento que você tem com Deus, que é o único Deus verdadeiro, que você é santo. É por causa dessa lei que você é diferente. Então veja, o povo de Israel é o único povo monoteísta da antiguidade. E prevaleceu assim. Mesmo com todas essas questões, com todo esse assédio de outros povos e tal, o povo de Israel é o único povo da história da antiguidade que acreditava em um único Deus. E se não fosse a permanência dessa crença, nós não estaríamos aqui hoje, por exemplo. É verdade. Deus preparou um povo para que guardasse escolheu um povo para que guarde e separou, né, santificou o povo para que guardasse essa verdade. Então veja, por exemplo, esse próprio livro que a gente está estudando, que é o livro de Deuteronômio, né, aconteceu algo assim muito inusitado na história dos hebreus, que esse livro tinha sido escrito por Moisés, mas o povo foi tão invadido várias vezes e saqueado várias vezes e tal, o livro de Deuteronômio se perdeu. E se perdeu principalmente também porque nessa época a leitura e a escrita era algo muito escasso. Muito inusual, assim, né? A maioria da população Era pouco saber ler, né? Era oral, a tradição era oral. E telefone sem fio, você já viu como é que é, né? Você vai falando assim, a lei de Deus tinha se perdido, basicamente, é isso. Desde Moisés, quando ele escreveu o livro, aí esse livro se perdeu e tal. Mais ou menos no tempo de Isaías, acontece a Revolução Deuteronômica, que é o seguinte, os caras acharam o livro. Os caras acharam o livro e aí surgiram ali vários profetas, Isaías foi um desses, que proporcionaram isso que ficou conhecido historicamente, na teologia, eu não sei como que é, de Revolução Deuteronômica. Que é o seguinte, uma crise de identidade, os hebreus passaram. Nós perdemos a nossa identidade totalmente. Nós e os outros povos que estão ao nosso redor aqui, já somos a mesma coisa. Então, o livro de Deuteronômio é um livro tão importante, porque ele foi um livro Ele traz de volta que ali as traz leis, de né? volta a identidade de um povo inteiro, de uma nação inteira, sabe? Tipo assim, ó, o que nós somos? Tá aqui em Deuteronômio. É esse livro aqui que nos separa dos outros, que é onde está a nossa identidade, é o que a gente tem de diferente, né? Então, esse livro, em especial, ele é muito importante por causa disso. Eu já falei aqui outras vezes, o pastor tocou sobre esse assunto também, essa perspectiva de que o Antigo Testamento é um Deus diferente e tal, porque o povo pensa assim, né? Pô, nem que Deus faz abrir um buraco na terra para engolir o cara que pecou ali, que errou, que no caso foi Coré e a sua trupe ali, né? Sua gangue, vamos dizer assim. Os caras que se revoltaram e tal, Deus ficou assim, irado. Não, esse povo vai se ver comigo. Morrer. E abre... Não tem outro jeito de matar ele. Não, beleza, tipo assim, uma morte catastrófica, né? Eu abro uma cratera no chão, engole todo mundo e tal. E a gente esquece de observar o seguinte, existiu tempo de graça para Coré
Um tempo em que ele pudesse se arrepender, Deus né? sempre deu tempo de graça. Inclusive, falando sobre o tempo de graça, aqueles a quem o povo de Deus iria tomar posse da terra, né? Que eram os cananeus, a terra de Canaã, que mana leite e mel. 400 anos, né? Foi mais de 400 anos de piedade, de misericórdia, que Deus deu àquele povo para se arrepender. E não havia mais solução. E diante de Deus, na sua infinita sabedoria, entender que não tinha mais solução para eles, foi que veio a sentença: dissipa esse povo. Esse Pastor, povo não pode existir. Estamos vivendo um tempo de graça? Estamos vivendo... Piedade ali, porque Deus... Jesus voltará. Estamos né? vivendo em um tempo que é além da graça, é um tempo emprestado. Né? Você e eu estamos vivendo profeticamente nós estamos vivendo em tempo emprestado. E precisamos nos atentar para isso. Viver diante de Deus como pessoas que são realmente filhos e filhas dele. Porque muito breve, Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E ao contrário de que algumas denominações pregam por aí, não existirá mais, daí quando ele voltar e tudo estiver sentenciado, uma outra chance, uma outra oportunidade. O tempo é agora. A chance de estar do lado certo da batalha é agora. E eu ilustro isso com a historinha do muro. A antiga historinha do muro. Do rapazinho que está em cima do muro, indeciso se pula para o inferno ou pula para o céu. E do lado do céu os anjos estão gritando, estão clamando a ele para entrar, para pular para o lado de lá. E os capetinhos do outro lado, do lado do inferno, não fala nada. E fica nas suas capetices de lá. E aí chega um dado momento que o rapaz ele entra em uma crise existencial. E ele vai tirar satisfação com a turma de capetinha que tá lá. E fala, por que vocês não me chamam pro lado de lá? Por que vocês não me chamam pro lado de lá? Os anjos estão me chamando pro lado deles. E aí a turma disse para ele, não, nós não precisamos nos incomodar com você. Temos outras pessoas para puxar pro nosso lado. Você está em cima do muro e o muro é nosso. E eu costumo dizer nos estudos da Bíblia que não fazer uma escolha já é uma escolha. É verdade. Você não escolher, você está fazendo uma escolha já. Então, o muro, ele é do diabo. Não existe uma terceira via. Existe só Cristo, a eternidade e Satanás e a perdição eterna. E hoje é o tempo dado a nós para escolhermos. Ser santo significa justamente fazer essa escolha, né? Fazer essa escolha. Deuteronômio 30, no versículo 19, diz o seguinte: e eu tomo céus e terra como testemunho hoje perante você que... E aí ele vai falar, né? Olha, que existem vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida para que você e seus descendentes possam continuar a permanecer, para que eles possam viver. Quer dizer, a todo momento, essa é a nossa decisão. Você tem dois caminhos, você tem a morte e a vida. E Deus, ele não é aquele cara que simplesmente, sei lá, Morfeu, né? Você tá aqui a pílula azul e a vermelha, qual que você vai escolher? Ele fala o seguinte, olha, tá aqui a pílula azul e a vermelha, toma a azul, porque você vai viver. que ela é melhor para você, tá? É mais ou menos isso. Muito bom. Exatamente. Eu as minhas considerações, Deus é tão maravilhoso e porque só o amor ele concede liberdade. O Satanás não dá liberdade. Já trabalhei muito com pessoas que eram dependentes químicas e para você sair das garras, né, de uma dependência química é complicado. Por quê? No primeiro momento parecia ser muito bom. Primeiro gole de álcool para quem tem problema com álcool ou a primeira, sei lá, entorpecente químico. Parecia ser massa, parecia estar com os amigos, parecia que era um cara descoladão, parecia que estava fazendo a coisa certa. Mas e depois, aquilo causou uma série de destruições na vida e eu vi pessoas chorando. Eu perdi minha família, meus filhos não me amam, eu acabei com tudo que eu tinha e eu não consigo me livrar disso. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai lá onde você está, mesmo no fundo do poço, e te puxa de lá. Porque Deus é o Deus da liberdade. Ele te dá a liberdade de, inclusive, não escolher ele. É por isso que, como o Christian falou, ele mostra as duas pílulas e fala, escolhe a mim. É por isso que Deus olha para quem está em cima do muro e eu fico imaginando Jesus lá, vem, desce, vem aqui e tal. E a pessoa está lá achando que está, né, tá brincando, né? E é isso que eu digo. Esse final de semana eu tive o privilégio de conhecer um parreiral. Fui visitar um vinhedo. Que legal, hein? É muito bom. Quero o cara. endereço.
Aí eu vou te passar depois. E conheci uma família super gente boa. E eu fiquei olhando para aquela... É algo tão lindo assim, você vê aquelas uvas, aquilo parece umas pérolas assim. E você fica pensando, eu pensando comigo, depois de tantos anos de pecado, ainda existem coisas maravilhosas assim. E depois conversando com o dono do vinhedo, ele falou, olha, tem uma época aqui que a gente faz a poda. Porque se a gente não podar, ela não produz. Se a gente não cuidar, ela não produz. E por quê? A poda tem toda uma técnica, toda uma coisa, tem um galho assim, aí você tem que tirar, porque é um broto que está roubando energia da planta e tal, para ela produzir mais e melhor. E eu fiquei pensando, nossa, por que Deus nos chama para ter uma vida diferente? Abandonar algumas coisas. Porque esse foi o texto, aquela analogia que Jesus usou, né, que eu sou a videira e vocês são os ramos, ela toma um novo sentido agora que você vê o processo de produção, né, de uma videira. Precisa ser podado. Você precisa cortar aquelas coisas que estão roubando suas energias, estão atrapalhando você de produzir os frutos do Espírito Santo. E você precisa estar firmemente ligado à videira. Firmemente. Porque senão você é um galho seco. Morreu. Então, o meu convite para você é que você deixe de brincadeira e venha para a videira. Até rimou, né? Sim, Deus deu bom. Cara, a videira verdadeira que é Jesus, né? Isso, não confunda as coisas, né? A videira verdadeira que é Jesus. Bem lembrado, pastor Pedro. Outro dia eu vi um pregador e você tocou aí sobre a árvore, falou sobre a árvorezinha, e aí a gente começou falando sobre a florzinha, né? E eu me lembrei de um pregador outro dia na internet aí, e ele falando assim que, eu concordo com ele, que a árvore ela tem medo de duas ferramentas. A árvore tem medo de duas ferramentas, e elas são o machado e a tesoura. O machado é usado para aquela árvore que é infrutífera, que não produz, que está como um estorvo ali parada, que não tem mais chance, que não tem mais nenhum... Ela não vai trazer mais nenhuma solução para o meio onde ela está. Não tem mais chance. Ela está perdida. E a tesoura é a outra ferramenta que ela tem muito medo. Mas essa é uma ferramenta que é positiva para a planta. Mesmo doendo, mesmo cortando, mesmo podando, mesmo ficando meio feinha quando passa ali o tesourão nela, aquilo é necessário para que ela possa produzir mais e se tornar ainda mais bonita, ainda mais frondosa. Então nós, como crentes, precisamos nos colocar diante da poda de Jesus Cristo. E Ele vai podar. Ele vai podar tempo que às vezes nós estamos gastando inutilmente em algo que não... Às vezes vai podar um tipo de alimentação que não é correta e nós... estudamos na lição sobre isso. Você que está em casa pode pegar Levíticos 11 ali para aprender um pouco mais sobre. Cristo vai podar. E fique feliz se você estiver sendo podada por Cristo. Porque isso quer dizer que, no final, você não vai receber a machadada final. É isso aí. Cara, uma coisa que ficou para mim dessa lição aqui é um pouquinho ali da de domingo, com mais um complementozinho para de segunda, né? Que fala, domingo ali, fala sobre a mudança de comportamento, que é carregar o nome de Deus, né? Até diz ali, para a gente não carregar o nome de Deus em vão, né? Que seria o quê? Para mim, o que ficou? Carregar o nome de Deus é viver de maneira santa. É eu realmente ter escrito em mim o nome de Deus, vivendo de maneira santa. Fazendo isso, vivendo de maneira santa, né? Que até diz aqui na parte de segunda, ó. Viver de maneira santa significa aprender a temer ao Senhor, reconhecer que Ele nos abençoou e então alegrar-se com os dons que Ele deu. Essa mudança em nosso coração nos leva a transbordar de boas ações para com que aqueles que estão ao nosso redor, incluindo os mais vulneráveis e oprimidos. Então, assim, é dessa maneira que a gente deve viver a nossa vida como cristão, né? Carregar realmente o nome de Deus de maneira santa para que a gente, né, seja a luz do mundo, né? Porque imagina, se eu vou falando para todo mundo aí, Deus, tal, se arrependa dos seus pecados, né? Bota ali um megafone e sai na Goiás, igual muitas vezes eu moro ali agora no centro, eu escuto gente passando o tempo inteiro com caixinha de som, com megafone, gritando, e Deus se arrepende, tá vindo. Mas e aí? Será que você está carregando ali o nome de Deus naquele megafone ali de maneira santa? Será que você está realmente vivendo o que você está falando ali? Porque se você prega, fala, mas não vive, você está falando em vão. Você está vivendo o nome de Deus, está falando o nome de Deus em vão, né? Então,
isso ficou de aprendizado para mim nessa lição. Que a gente passe a falar de Deus de maneira santa, a viver de maneira santa, né? Para que a gente realmente espalhe o verdadeiro evangelho e sejamos luz para esse mundo. Isso É aí. isso. Christian, ora pra gente? Ora agora, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de gravar esse podcast. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente aqui conosco. Amém. Que o Senhor leve essa mensagem para aqueles que estão precisando ouvi-la e que o Senhor toque os corações e as mentes para que essas pessoas, bem como nós, possam sair daqui renovadas, Senhor. Nos ensina a ser santos, nos ensina o significado da real santidade e que a gente possa ser influência para que outras pessoas possam escolher esse caminho também. Abençoe a nossa semana, nos dê uma semana feliz, em nome de Jesus. Amém. 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 Perguntinha, né? Pode crer? Pode crer? Pode crer. Pode crer. Isso aí.